Vamos aí seguir, gente. Questão 54. José não poderá ser responsabilizado... Não, isso aqui eu já respondi, né? Questão 55. Com a demissão de José, ocorreu a vacância do cargo público que ele ocupava, sendo possível, por interesse da administração, a redistribuição do cargo vago para outro órgão do mesmo poder. Certo ou errado? Perfeito. É justamente a hipótese da redistribuição do cargo público. Não é isso? Se lembra que eu falei com vocês com relação da remoção da redistribuição. Tá claro? Já conversamos sobre isso, que um é o cargo, outro é o servidor. Ponto, tá certo. 56. A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro e da administração pública, julgo o item seguinte. Para exercer a função de confiança na administração pública, o servidor deverá ser ocupante de cargo efetivo. Certo ou errado? Perfeito. Função de confiança tem que ser ocupante de cargo efetivo. Função de confiança tem que ser servidor público. Cargo em comissão pode pegar o cara de fora. Tá certo? 57. Divulgado o resultado final de um concurso público para o preenchimento. Deu para observar, gente, quando você sabe a matéria já, o grosso, as questões são fáceis. Isso que é tudo CESP. Tá claro? CESP, questão atual, é isso aí que paguei para você, pô. Leu a Lei 8.112, que é grande, mas já tá lendo, já entendendo tudo. Tem muita coisa que está na Constituição, inclusive. Pô. Divulgado o resultado final de um concurso público para o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil da administração federal, os aprovados foram nomeados. Legal. Considerando a situação hipotética e a legislação pertinente, julgo o item a seguir. O cargo público, o concurso público foi necessário porque se tratava de provimento de cargo público na administração direta. Seria dispensável se a contratação fosse para emprego público. Pô, tá de brincadeira, né? Quer dizer, emprego público, eu trabalhar na Petrobras, eu posso entrar... Brincadeira. A não ser que seja um cargo em comissão, que eu posso trazer de fora. Isso aí. Erradíssimo, né? Claro. Isso é todo campeonato. Errar uma questão dessa... Divulgado o resultado final de um concurso público para o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil. Ah, é igual, né? Natureza civil, foram nomeados, ok. Com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público, tá certo? Mas irão adquirir estabilidade somente após 3 anos de efetivo exercício. Brincadeira, né? Piadinha sem graça. Questão 59. Parecer da Aldim, sei lá, do Ministério Público da União. Referência, procedimento de gestão administrativa, assunto administrativo, dano em veículo, processo administrativo disciplinar, regime disciplinar. Então o funcionário público deve ter causado um dano a um veículo. Vamos lá. Já viu que pode ser ato de improbidade administrativa se ele agiu de forma culposa ou dolosa, claro. O chefe da seção de transporte comunica que o veículo caminhonete X, placa tal, foi abastecido com combustível distinto de sua configuração de fábrica, quando utilizado em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o abastecimento equivocado gerou danos ao veículo. Abastecimento equivocado, ele não falou culpa. Gerou danos ao veículo, cujo conserto no valor total de R$5.000 foi pago com verbas do erário. Então ele causou um prejuízo ao erário. Se foi com dolo ou culpa, responde. Até aí não estou vendo muito culpa não, mas tudo bem. Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no tanque da referida caminhonete. Opa, ele autorizou a botar gasolina. Por fim, menciona que o servidor condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos cofres públicos os valores gastos, a título de despesas extraordinárias com o reparo do veículo. Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético, julgo o item a seguir com base na Lei 8.112. A referida lei prevê pena de suspensão para o servidor que conduziu o veículo em razão da natureza e gravidade de sua falta, bem como dos danos desta proveniente. Certo ou errado? Galera, a lei prevê a pena de suspensão para essa conduta, sim ou não? Tá claro? Se ele agiu com culpa, ou aqui tá me parecendo até dolo,
Tá claro? Ele pode, além de ter ressarcido, ele pode ter uma punição diferenciada. Tá? Se você olhar lá as punições de suspensão, lá da Lei 8.112, não se enquadraria nessa situação hipotética. Perfeito? Tranquilo? 60. A conduta do servidor que conduziu o veículo configura inobservância do dever funcional de zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. Claro, né? É um dever funcional de zelar, não é isso? Pelo patrimônio público, conservação do patrimônio público e o dever material lá de agir de forma correta. Inclusive deve ser ato de improbidade administrativa, né? Julgue o próximo item com base na Lei 8.112, na Portaria 98, Código de Ética, aí deve ser alguma prova específica, né? Vamos ver aí se ele não foge do nosso programa. Além de ser uma violação ética, a inassiduidade, já viu que a assiduidade é aferível no estágio probatório, né? A inassiduidade habitual é uma conduta passível de suspensão por até 90 dias, conforme a Lei 8.112, certo ou errado? É errado, né, gente? Eu tenho que ver as formas de punição. Dá uma olhada lá na suspensão, advertência e demissão. Tá claro? Dá uma olhada lá no processo administrativo disciplinar, a partir do artigo 100 e pouco, né, da Lei 8.112, e dá uma olhada lá direto, mas evidentemente essa assertiva ela está errada. A inassiduidade habitual não é caso, evidentemente, de suspensão por até 90 dias. 62. Julgue o próximo item. É cabível penalidade de suspensão ao servidor que reincidir em faltas punidas com advertência. Certo ou errado? Exatamente isso. Então o cara é punido, né, em determinadas situações como as anteriores, possível, com a advertência. Não é isso? Ele pode ser advertido, sendo advertido descumprindo, não é isso? Reincidir em falta. Reincidir em falta, ele vai ser suspenso. Perfeito. 63. Com relação às perícias médicas no âmbito civil, administrativo e previdenciário, julgo o item a seguir. Caso perícia específica, acho que aí não tem muito porquê não. Vamos ver se é possível. Está dentro do nosso programa, né? Que é a Lei 8.112, mas para agentes públicos, né? Nos casos de perícias no âmbito administrativo, de acordo com a Lei 8.112, o servidor aposentado por invalidez permanente deve ser submetido à junta médica oficial, tá certo? Que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação. Perfeito. Tá claro? Nós falamos lá, né, isso, que a restrição ou a incapacidade física ou mental pode gerar o quê? A readaptação em outro cargo, o aproveitamento em outro cargo. Tá claro? Não sendo possível, ele vai para a aposentadoria, tá certo? 64. Pedro, após ter sido investido em cargo público de determinado órgão, sem a necessária aprovação em concurso público, praticou inúmeros atos administrativos internos e externos. Ele é agente putativo. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Pedro é considerado agente putativo. Perfeito. E, ainda que não tenha sido investido legalmente, deverá receber a remuneração pelo serviço prestado no órgão público. Certo ou errado, gente? Olha só. Tá certo se ele estiver de boa fé. Está claro? Porque se ele tiver de má fé, ele é obrigado a restituir o valor recebido, sim. Pedro, após ter sido investido em cargo público, se ele sabe parece que não sei, galera, já entendeu. Ele botou como certo o gabarito. Ele está partindo do pressuposto que o Pedro está de boa fé. Porque se o Pedro estiver de má fé, eu posso até realizar o aproveitamento dos atos administrativos, porque o terceiro está de boa fé. Mas se ele estiver de má fé, ele vai ter que ressarcir o erário pelos prejuízos causados. 65. No que se refere aos servidores públicos e aos atos administrativos, julgo que se segue. Havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação remunerada do cargo de delegado de Polícia Federal com o cargo público de professor. Tamo aí. João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação ao patrimônio particular,
facilitou a incorporação ao patrimônio particular de entidade privada sem fins lucrativos de valores a ela repassados, mediante a celebração de parceria. Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina a respeito de improbidade administrativa e regime disciplinar do servidor público federal, a pena disciplinar máxima a que João estará sujeito é a suspensão por 90 dias. Certo ou errado? Erradíssimo. Tá claro? Aqui eu achei que botar o gabarito, né? Havendo compatibilidade de horário, isso aqui dá certo, né? Cargo delegado de polícia com cargo de professor. Tá? É possível essa compatibilização. Tá? Aí eu devo ter a questão 66 agora. Não é isso? Que aí ele coloca uma outra coisa, né? Uma coisa parece que não tem nada a ver com a outra aí, me desculpe. Não é isso? Essa situação está errada, claro, né? Se ele incorporou, facilitou a incorporação ao patrimônio particular de entidade privada de uma ONG, tá claro? Com valor repassado, ele está desviando verba, jogando para o setor privado verba pública sem a necessária autorização legal, sem a fiscalização do TCU. Isso é ato de improbidade passível de quê? Perda da função pública na esfera civil e da emissão na esfera administrativa. Erradíssimo isso aqui. Suspensão para até 90 dias, tá louco, né? O princípio da proteção é insuficiente, claro. 66. Paulo participou de processo. Então ali, gente, até botando teu material ali. Ali aquela situação do cara como professor, ela tá correta. Ali é a questão, né? 65 também, vou botar 66 aqui. Vou repetir o 66. Um forte abraço. Aqui, ó. 66. Paulo participou de processo seletivo para ingresso em carreira pública federal. O edital do concurso apresentava o quantitativo de 18 vagas e Paulo foi aprovado na 13ª posição. 13ª não, 12ª porque 13 é PT. O prazo de validade da seleção foi prorrogado uma vez e ele ainda não foi empossado. Deixa eu entender, falei brincando, esqueci de entender a questão. O edital do concurso apresentava 18 vagas e ele passou em 13º. Já falei para você que pela jurisprudência do Supremo, do STJ e agora do Supremo, ele tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do concurso. Beleza, tamo junto. O prazo de validade da seleção foi prorrogado uma vez, que pode, e ele ainda não foi empossado. Beleza. Pode ser prazo de validade até 2 anos, podendo ser prorrogável uma vez por igual período, tranquilo, sem mistério. Considerando essa situação hipotética, julgo o item. Se Paulo não tiver nascido no Brasil, o órgão contratante não poderá dar-lhe posse, em virtude de impedimento de investidura em estrangeiros. Certo ou errado? A Lei 8.112 autoriza que estrangeiro tome posse em cargo público? Sim, para cargos específicos. Tá claro? A lei autoriza sim que estrangeiro ocupe um cargo público, desde que haja expressamente previsão legal e no edital. Errada a situação. Assertiva. Paulo deverá ser convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo. Ah, importante, eu não falei isso com vocês. Uma coisa é certa, André. Supremo Tribunal Federal, princípio da razoabilidade. Se liga. André, eu tenho um edital que foram abertos 20 vagas. Eu passei em 21. Eu tenho apenas o quê? Esperança. Se Deus quiser, ele vai chamar mais do que o necessário. É esperança. Não é nem expectativa de direitos. No passado, quem passava em 14 tinha expectativa de direito para ser chamado. Hoje não. Hoje, 20 vagas. Hoje é direito subjetivo à nomeação. Dentro do prazo de validade, até 2 anos, prorrogar por igual período. Tranquilo? Tranquilo. André, eu tenho direito subjetivo a ser nomeado dentro do prazo de validade? Agora eu tenho. Mas, André, veja bem, eu tenho direito a ser nomeado imediatamente? Não, é o prazo de validade. Lá atrás falava-se, olha, você passava a ter direito subjetivo se você for preterido na vaga. Beleza, tranquilo. O que acontece? O que acontece é que muitas vezes a administração pública ela fazia o seguinte, ela abria 20 vagas, tá claro? 2 anos, passava-se os 2 anos, ela chamava só 10 e falava, só precisei de 10. Aí você fica com a pulga na cabeça. Cabeça não, atrás da orelha. Então ele abriu 20 vagas, falou que há 2 anos atrás ele precisava de 20 vagas, e com o decorrer do tempo, pela redistribuição, pela remoção, pela maior efetividade na administração pública, eu estou precisando só de 10. Chamei só 10 e o prazo acaba e não prorrogo.
Entendeu? 3 semanas depois, concurso aberto para 20 vagas. O que acontece, André? Eu vou impetrar o mandado de segurança hoje. O que eu vou falar para você? Vai se ferrar. Ainda não pode. Porque você não tem direito líquido de certa nomeação. Pô, André, você pode fazer o quê? Por enquanto nada. Deixa a porra rolar. Por quê? Porque eu tenho que ver o prazo disso aqui. O que vem falando o Supremo pelo princípio da razoabilidade? Olha que interessante. É outro certame. Tá claro? Ele abriu 20, só chamou 10, tu ficou de fora. Acabou o prazo. Não renovou. Pode ou não pode? Pode, meu irmão. Só que teve um detalhe. Ele abriu um novo concurso. Cabe mandado de segurança sim ou não? Não. Cabe não. Por quê? Porque ele não fez nada ainda. Aí ele faz o certame. Acaba o negócio. Em menos de 2 anos, ele chama o primeiro colocado. O que você fala? Mandado de segurança. Por quê? Administração, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Espera aí, Supremo. Princípio da razoabilidade. Se ele chamou o primeiro, ele precisa de um. Aliás, ele chamou no caso 4, né? Chamou 4 caras. Se ele chamou 4 caras num outro concurso, eu entendo o seguinte: seria muito mais eficiente, ao invés de ser aberto um novo concurso, nova prova, tudo novo, era só ter prorrogado isso aqui. Por que ele agora só não prorrogou? Prorrogava e chamava esses 4 aqui, aí eu tô dentro. E a boa-fé objetiva? E a probidade? E a eficiência? Está claro? Então, o que fala o Supremo? Estou pegando pesado com vocês. Se for aberto um concurso público, que foram abertas vagas, você fica dentro do número de vagas. Você tem direito à nomeação? Tenho. Ele impede mandado de segurança por quê? Porque ele é obrigado a chamar os 20. Mas se por acaso ele não chamar, impetrar mandado de segurança, se eu perder, o que eu posso fazer? Eu vou aguardar se for aberto um novo concurso. Se for aberto um novo concurso, não há dúvida nenhuma. O Supremo Tribunal fala o seguinte: tu chamou 4? Então eu deveria ter chamado os 4 aqui primeiro. Por quê? Porque você poderia ter prorrogado. Está claro? E se chamou só 10, houve 2 anos, prorrogou 2 anos e o concurso é extinto, só chamou 10. Aí, meu amigo, eu falo o seguinte: um forte abraço. Você pode tentar. Aí ele abre um novo concurso, 20 vagas, chama 4. Cabe mandado de segurança? Olha, cara, cabe. Só que eu não posso afirmar para você que o Supremo vai te colocar no cargo. Por quê? Porque essa decisão aí não chegou no Supremo. O Supremo é vacilante nessa situação. Por quê? Porque passaram-se alguns anos e eu posso realmente realocar a administração pública. Está claro? Eu gosto de dar um bom exemplo, gente. Olha só. Com relação à automação, tá? Professor, não estou entendendo. É possível ser aberto concurso público para 100 vagas, com prazo de 2 anos, e ele só chamar 19, sim ou não? Sim. Aí você fala: porra, então por que ele abriu 100 vagas? É sacanagem. E os 81 pessoas? Isso é sacanagem. Professor, eu não vou pagar o curso então não. Peraí, cara, calma. Pode acontecer um fato superveniente. Quando for aberto concurso público, por exemplo, é um exemplo que me cabe falar, os processos estavam em papel. Se todo o processo no TJ era de papel, eu preciso de 100 caras para procurar. Só que nesse período aqui, com 1 ano, o TJ digitalizou tudo. Agora eu estou falando para você que 72% dos processos, estou chutando, tá? São eletrônicos. Me desculpe, eu abri 100 vagas porque lá em 2000 alguma coisa, o processo era manual, físico. Agora com o processo eletrônico eu não preciso de 100, só preciso de 19. Tá claro? Ah, então chamo só 19 e abro um novo concurso. O que eu vou ter que exigir um novo concurso? Aqui exigir a datilografia. Aqui vai exigir o quê? Que o cara saiba computador pra cacete. Está claro? Para entender. Eu estou exagerando para entender. Tá? Mas me dá um outro exemplo mais coloquial. Cara, a alteração de política pública. E não é o caso, pelo menos no Rio de Janeiro. Abrir concurso público para policial e depois eu ver que tudo é corrupção. Quer ver um exemplo, por exemplo? Tem muito policial, falar baixinho, cedido na Assembleia Legislativa. Então o cara é policial, fica tocando tiro com bandido, só que ele conhece um amigo que é deputado estadual. Pô, meu irmão, me chama para você aí. Fala baixinho, às vezes o cara dá um percentual do salário dele. Tá entendendo? Pô, tô ganhando aqui 12 mil. Pô, de repente o cargo é até acumulável. Mais 10 mil aqui, eu te dou o salário inteiro.
Tá entendendo? Eu fico com o salário ali e fico ali sentado. Nem vou, mas te dou 10 mil. Direto, galera. Aí quando você faz uma limpa lá, quando eu falo policial, porque vem na minha cabeça. Tem policial a rodo lá, pensando em segurança de deputado estadual. Sai daí, meu irmão. Ao invés de ficar pensando em segurança para deputado estadual, vai prestar segurança para o cidadão que está morrendo. Ah, mas foi aberto concurso. Lá eu precisava de 200. Eu vi que tem 140 mil na Assembleia Legislativa. Chamei, mas 10 mil para cá. Não preciso mais do concurso. Está claro? É bom exemplo para você entender. Paulo deverá ser convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo. Certo ou errado? Perfeito, foi isso que eu falei para vocês aqui. Com base na disposição da Lei 8.112, julgo o item a seguir. A ação disciplinar contra servidor que cometa ato ilícito punível com suspensão prescreverá em 2 anos, contados da data em que o fato se tornou conhecido. Tá certo? Ação disciplinar de 2 anos, quando o fato se torna conhecido. Perfeito. Todavia, se tal ato ilícito também configurar crime, então se aplicará o prazo prescricional da lei penal para ação disciplinar. Certo ou errado? Perfeito. Artigo 109 do Código Penal. Eu tenho que olhar a pena máxima do crime. Então, prescrição das questões disciplinares, eu vou na lei 8.112, prazo máximo de 2 anos. Prescrição na ação de improbidade vai na lei 8429 de 92. Prescrição criminal vai no Código Penal, artigo 109 do Código Penal e os seus incisos. Maravilha? Tranquilo? Mais umazinha aqui. Com base nas disposições da Lei 8.112, julgo o item a seguir. Nos casos de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel pelo servidor, o auxílio moradia será pago por ainda 1 mês. Certo ou errado? É previsão expressa na lei, tá certo? Com base... Depois eu vou colocar todos os artigos da lei aqui. Eu vou dar um intervalinho já. Aí eu separo e coloco os artigos para você bonitinho. Com base nas disposições da lei 8.112, julgo o item a seguir. É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao serviço público a pedido. Já viu que está errado. Somente sendo possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria por validez. Errado, nós já vimos isso, porque ele se aposenta a pedido, depois ele pede a reversão para o retorno ao serviço público também a pedido, desde que haja cargo vago. Quando ele pediu, ele foi estável e não foi aposentado há pelo menos 5 anos. Com base nas disposições da Lei 8.112, julgo o item a seguir. A readequação consiste no retorno de readequação. O professor não falou nada até agora. Poderia ser readaptação, reaproveitamento. Readequação consiste... A carga viajou. Readequação não tem nada disso. 72. Com base nas disposições da Lei 8.112, julgo o item a seguir. Idade mínima de 16 anos e quitação das obrigações eleitorais são requisitos para investidura. 16 anos? Que 16 anos? 18 anos. Errado. Com base no disposto na legislação administrativa, julgo o item a seguir. Segundo a Lei 8.112, o servidor público que deseje candidatar-se a um cargo eletivo terá direito à licença com remuneração durante o período entre a sua escolha em convenção partidária como candidato e a véspera do registro. Pô, bichão, esquece. A assertiva ela está errada. Quando ele toma posse no cargo, que ele vai escolher a sua remuneração. 74. No que concerne a direitos, deveres e responsabilidade dos servidores públicos, julgo o próximo item. Nos termos da Lei 8.112, vou pular aqui, ó. Perdi aqui, ó, 75, ó. Nos termos da Lei 8.112, os deveres do servidor público incluem representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder e promover manifestação de apreço no recinto da repartição. Parte final errada, ele não pode promover, não é isso? Manifestação de apreço ou de repulsa na repartição pública. Ele está ali desempenhando uma função pública. Parece brincadeira que eu estou falando isso, né? Mas é isso, está errado. Ele não pode promover isso, inclusive sob falta funcional. Julgo o item seguinte, relativo ao regime dos servidores públicos federais e a ética no serviço público.
A demissão será a penalidade disciplinar cabível para o servidor que se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada autoridade competente. Claro que não, né? Se ele se recusa, ele não vai ser demitido, ele vai sofrer uma outra sanção que não seja demissão. Julgo o item seguinte relativo ao regime de servidores públicos federais e à ética no serviço público. Em caso de licença por motivo de doença de enteado de servidor público em estágio probatório, este ficará suspenso, sendo retomado ao serviço do período da licença, ao término. Perfeito. Inclusive, uma das hipóteses de suspensão do período é o prazo de amamentação, por exemplo, apesar de não estar expresso na lei ainda. Tá claro? É justamente motivo de licença para cuidar de doença de dependente, tá certo? 7.6. Com base no disposto na Lei 8.112, o auxílio moradia poderá ser concedido a servidor público que resida com outra pessoa que receba o mesmo benefício. Errado. A lei federal veda. Tá claro? Mas aqui, galera, você pensa logo, desculpa falar o nome, no Bretas, né? Pô, mas o Bretas é juiz federal. Aplica a Lei 8.112 dele? Não. Aplica a Lei Orgânica da Magistratura Federal. Ah, então para servidor público tem essa vedação? Claro que tem. E na deles, tem ou não tem? Não tem, tô pagando para os dois, porque a lei deles é especialzinha. Tá claro? Deu para sentir aqui que na lei, servidor público mortal é vedado. Para os imortais, não. Com base no disposto da lei, será cassada a aposentadoria voluntária do servidor inativo que for condenado pela prática de ato de improbidade administrativa à época de quem estava em atividade. Perfeito, até conversei com vocês sobre isso já. O servidor em estágio probatório não poderá afastar-se para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, ainda que com a perda total da remuneração. É claro que pode. Tá? É licença para afastamento, né, em órgãos internacionais sem remuneração. Inclusive você tem a licença também para cumprir estágio probatório lá, 3 anos sem remuneração, que é o período mais ou menos que você vai fazer seu estágio probatório. 79. Com base no disposto da Lei 8.112, julgo o item. Apesar de as instâncias administrativa e penal serem independentes entre si, a eventual responsabilidade administrativa do servidor será afastada se, na esfera criminal, ele foi beneficiado por absolvição, que negue a existência do fato e negue a sua autoria. Certo ou errado? Perfeito. Se liga agora. André, se o cara for absolvido na esfera criminal, ele vai ser absolvido na esfera civil e administrativa? A princípio, sim. Aliás, elas não se comunicam. A princípio, não. Porém, se for por negativa, inexistência do fato ou negativa de autoria, ele vai ser absolvido. Claro, né? Se o fato não existiu no crime, se existiu o crime, mas não foi ele, eu devo ser absolvido também na esfera administrativa. Ponto. Porém, o STJ vem admitindo ainda a punição, se for hipótese, gente, da chamada falta residual. Está claro? Então se liga. André, eu fui absolvido na esfera criminal. O que vai acontecer com o meu PAD? Não sei. Você foi absolvido lá por quê? Não, porque faltaram provas. Então tu pode, cara. Lá, coisa julgada lá, não faz coisa julgada aqui não. Se você for absolvido lá por falta de provas, aqui o bicho pode pegar. Tá claro? Não, André, lá foi através da excludente da culpabilidade, porque eu estava embriagado. Lá foi absolvido, mas pode se ferrar aqui. Tá claro? Não, André, lá foi absolvido porque houve a inexistência do fato. O fato não aconteceu. Gostei. Vai ser absolvido aqui, no PAD. Não, André, lá o fato até aconteceu, mas ficou provado que eu não fui o autor. Ah, tu vai ser absolvido aqui também. Sério, André? Tem certeza? Cara, é muito provável. Por que é muito provável? Aquela coisa julgada ali vai fazer coisa julgada aqui também. Vai ter efeitos diretos aqui sim. Porém, com relação ao fato e à autoria não vai ter, a não ser que lá no PAD fique caracterizado que você realmente não fez aquele ato em si. Mas houve uma falta residual da tua parte aqui, porque deixou a porta aberta, porque saiu mais cedo, porque falou mal de alguém. Tá claro? Cabe a falta residual. Muito importante isso. Decisão tranquila do STJ. E para fechar, 80, ainda 80? 80 até 82. Questão 80.
Tendo como referência a jurisprudência dos tribunais superiores a respeito da organização administrativa e dos agentes públicos, julgo o item a seguir. O fato da advocacia pública no âmbito judicial defender ocupantes de cargo comissionado pela prática do ato no exercício de suas atribuições, amolda a teoria da representação. Nós não falamos sobre isso, não é essa a questão, é apenas uma representação judicial, não se aplica a teoria do órgão, mas aí não importa não, isso não vai cair para você. Penúltima questão. Tendo como referência a jurisprudência dos tribunais superiores, julga a situação hipotética aí. Luiz, servidor público federal aposentado, desviou o recurso público quando foi gestor de uma fundação de natureza privada de apoio à instituição federal de ensino superior. Brabo, né? Ato de improbidade, tá ferrado. Nesse caso, de acordo com o STJ, será legal a instauração de procedimento disciplinar, assim como a punição de Luiz, nos moldes dos regimes jurídicos dos servidores públicos da União. É claro, né? É óbvio, inclusive com ato de improbidade, podendo gerar perda da função pública, com certeza. Por último, galera, acerca das regras aplicáveis aos servidores públicos do Poder Judiciário, e considerando que dispõe a Lei 8.112, talvez não importe muito que é Poder Judiciário, né? Mas vamos lá. Provimento é ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público. Não é ato emanado da pessoa física. Provimento nada mais é do que um ato administrativo de preenchimento do cargo público, por meio do qual ele inicia o exercício da função a que fora nomeado. Errado, tá errado isso aí. Maravilha? Tranquilo? Galera, houve algumas questões ali que eu sei que está na lei, especificamente, mas eu vou botar para vocês os artigos específicos de alguns temas ali. Maravilha? Então, antes da gente entrar no próximo ponto, que são os poderes da administração pública, nós vamos começar a falar sobre esse tema aí. Maravilha? Galera, um forte abraço, tudo de bom e até a próxima.